Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui na nossa reflexão nós vamos falar a respeito de valores, virtudes e sabedoria. Para você que acompanha aqui as nossas reflexões, você vai ver que nós vamos lembrar de algumas outras que nós falamos e que vai se encaixando, né? Que a reflexão ela é uma sequência, né, de situações. E ali, na medida que você vai ouvindo, que vai utilizando, alguma coisa, pelo menos eu acredito, eu espero que alguma coisa se transforme aí dentro. E que você comece, a partir daí, fazer as suas buscas, né? Aqui não é uma verdade absoluta, mas é para que você pare e comece a refletir acerca daquilo que tudo que está à tua volta, para que você tenha uma visão mais universalista da coisa e traga para a gente, né, essa consciência, essa lucidez, para que a gente saia dos padrões que nem sempre nós entendemos, aqueles padrões que são impostos pela própria sociedade, né? Então, quando a gente fala sobre valores, virtude, sabedoria, talvez isso traga para você alguns conceitos. E a intenção aqui, pelo menos a ideia das reflexões, é trazer um conceito diferente daquilo que já foi colocado, para que eu consiga expandir para cada um desses tópicos, eu consiga expandir um pouco mais o meu pensamento. Então, quando a gente fala de valores, o valor a gente pode entender de várias maneiras. Tá? Mas o que eu quero contar aqui para vocês hoje é o valor colocado dentro da virtude. Porque a gente entende muito o valor monetário, né? O valor das coisas, o quanto custa isso aqui tem um valor para mim, essa pessoa tem um valor para mim. Mas esse valor, ele vai ter sempre baseado no interesse. Não, Jorge, imagina, não é assim. Para e olha, né? Observa. Antes de você fazer qualquer tipo de conotação, de julgamento, né, de apreciação em cima do que eu estou falando aqui, apenas sinta as palavras e reflita em cima delas, sem qualquer pré-julgamento. Você vai ver que as coisas elas sempre acontecem por um interesse por trás. E isso é uma característica do ser humano. Então, ninguém faz nada de graça para ninguém. A gente escuta isso o tempo todo. Ninguém trabalha de graça. Tanto é que quando você vê alguém fazendo alguma coisa realmente com valor, virtude, sabedoria, você fala, tem coisa aí atrás. Não é possível que foi só assim. Então a gente fica procurando sempre o interesse, porque ninguém trabalha de graça, não é assim? Então isso é uma crença, isso é um padrão que a gente não observa, mas está lá, está escondido ali atrás. E isso vai, né, tirando a essência do ser. A gente vai tirando as nossas virtudes e a nossa sabedoria através desses valores mal interpretados. Então, quando a gente começa a observar isso, você tem, uau, né? A chave da sabedoria ali na tua mão. Mas é preciso um trabalho muito fundo, um trabalho muito profundo. Muitas vezes a gente entende na cabeça as coisas. Quantas vezes eu vivi isso e falei, não entendi tudo que foi dito, que foi falado, tal, tal. Mas na hora do vamos ver, puta, mas eu fui entender que não era nada daquilo. Eu tinha entendido só na cabeça a coisa. Na cabeça fazia todo sentido, mas na prática eu não tinha condições para fazer aquilo. Então aí a gente começa a pensar numa série de coisas, falar, não, tem alguma coisa errada. E aí começa o nosso trabalho de transformação. Então quando você pega o valor eu não posso ter nenhum interesse. Tem uma historinha que eu já contei aqui em outras reflexões, e eu vou contar para vocês aqui, claro, bem resumidamente, né? Que tinha lá um grande mestre andando lá com os seus discípulos, né? Ele estava passeando por ali, não era nem um discípulo, né? Ele estava por ali e ele viu um pessoal indo em direção a uma montanha. E ali eles estavam levando um porquinho. E ele viu que tinha alguns meninos que batiam no porquinho, puxavam o porquinho não conseguia andar direito, e eles arrastavam, batiam e o porco cada vez mais debilitado. Então esse mestre já, né, um ancião, foi lá e pegou o porco. Posso pegar o porco e levar ele na mão? O pessoal não entendeu muito bem porquê, mas tudo bem. Quer levar, leva. Aí pegou e levou o porco no colo.
E o pessoal foi tirando sarro dele, e sem saber muito por que ele fez aquilo e tudo mais, tudo bem. Chegou lá no final, ele colocou o porco lá e foi embora. E o pessoal ficou naquela coisa, pô, o ancião, por que, que ele levou o porco na mão? Né? Ninguém agradeceu. A pessoa que estava liderando aquelas pessoas, nem sequer, pelo contrário, tirou sarro dele, né? O pessoal lá não entendeu por quê. O porco não tem gratidão também, né? Pelo menos naquela época o pessoal achava que os bichos não tinham gratidão. E aí ficou naquilo e ele simplesmente foi embora. Qual que é a moral dessa história? Né? O que, que acontece ali? Ele, ele tem toda uma história de valor e virtude. Por quê? Ele olhou o porco estava sofrendo ali, o porco não conseguia andar, o porco teve um alívio quando ele pegou o porco e levou o porco no colo. E também um momento de gratidão que lá naquela época eles não sabiam que os bichos tinham. Então ele fez o trabalho dele. Ele simplesmente, sem nenhum tipo de interesse, nada em contrapartida, ele simplesmente fez o que cabia a ele fazer, o que ele sentiu naquele momento. Isso, gente, é a virtude. É um exemplo, né, de virtude. Então, sem nenhuma contrapartida, sem nenhum outro tipo de valor. De onde vem a virtude? A virtude é dele ter passado por ali e ter feito aquele ato. Porque se ele não tivesse feito e passasse simplesmente a falar isso não tem nada a ver comigo, ele simplesmente, quando ele chegasse lá no futuro, lá na frente, ele ia parar a pensar naquela cena de novo e falar, pô, eu poderia ter carregado aquele porco no colo. Por que o exemplo do porco, né? Porque muitas vezes a gente faz isso com pessoas. E o porco é simplesmente aquela coisa que hoje você vê as pessoas abandonarem animais. Ah, joga na rua. Você não quer mais esse gato? Joga fora. Você não quer esse cachorro? Joga fora. E a gente vê isso acontecendo com crianças, com gente, né? Abandonando as pessoas. Então, o que supostamente não teria um valor, pelo menos para uma boa parte das pessoas, então eles colocam o porco na história. Então, a virtude, ela vem em cima disso. Eu posso fazer, eu vou fazer, ser uma contrapartida. Eu sei que esse bicho está sofrendo, eu vou levar ele no colo até lá. Então é uma promoção humana das coisas que eu estou fazendo, comigo. Nem sempre a promoção humana vai ser só com os outros. Então toda vez que você vai ajudar alguém, a ajuda, ela também tem que beneficiar você. Porque você fica bem com aquilo. Não tenho interesse, vou fazer porque vou ficar melhor. Eu simplesmente faço e, né? E é aquilo que eu já falei há um tempo atrás aqui, agradecer, né? Fazer a graça descer. Eu fico grato por ter feito aquilo, eu fico bem. E a outra parte também. Então isso é valor. Quando só eu ajudo e só eu me sinto supostamente bem e o outro não entendeu, ou só o outro vai resolver e eu não fiquei nem muito feliz com aquilo, você perde valor e perde a virtude. Consequentemente, a gente vai estar sem sabedoria para fazer aquilo. Então, são valores, né, muito importantes dentro da vida da gente que a gente nunca parou para pensar e para observar aquilo. Eu posso fazer aquilo. E se eu não fizer aquilo, toda vez que eu me lembrar daquilo, aquilo não me dá sossego. Então, eu tenho essa virtude em cima disso. Fiz e fiz bem feito. O capricho nas coisas, né? Uma outra coisa que sai dos valores e da virtude hoje é a pessoa se matar para fazer as coisas. Não, eu me matei, eu ralei, eu fiz de tudo. Mas cadê a virtude em cima disso? Você fez, hoje a gente terminou aí Olimpíadas, né? Você vê tantos atletas machucados, tantos atletas frustrados porque não ganhou de repente uma medalha. E nossa, eu fiz tanto, eu corri tanto, eu treinei tanto. Mas será que você teve valor, virtude e sabedoria nisso? Porque o fato de você estar lá participando, entendendo, você já poderia estar satisfeito, mas se eu não ganhei sobre alguém, então isso não teve valor tudo que eu fiz. Então eu choro. E depois que eu ganhei, eu fico feliz. Mas alguém também vai estar chorando. Será que para eu vencer, sempre alguém precisa estar chorando? Será que para eu ser um vencedor, outros precisam cair?
Claro que lá é um conceito de uma disputa, entendeu? Eu sei, tem toda uma competição lá. Então é os melhores, eu sei o contexto, eu entendo o contexto da Olimpíada. Mas na vida, será que a gente não coloca isso também? Para eu vencer, alguém tem que perder? Então isso são aquelas palavras, aquelas mensagens subliminares que estão ali, né, atrás do atrás do atrás que eu falo e que a gente leva como um conceito para a vida. Ok, aqui na Olimpíada eu vou disputar porque eu fui para o campeonato e alguém tem que ganhar medalha de ouro, prata e bronze, ok. E alguém vai ter que perder. Tudo bem, esse conceito é legal dentro dessa competição do esporte. Mas e se eu levar isso para a vida? Eu vou ser o diretor, custa o que custar. Eu vou ganhar e alguém vai perder. Então são conceitos que tiram a nossa sabedoria. Se as pessoas entendessem o ser humano na evolução dele, né, o ser humano ainda está muito lento, ao meu ver, isso é uma opinião minha, dentro da evolução. As pessoas construíram máquinas, tecnologia evoluiu muito, mas como ser humano está demorando, né? Está demorando, que eu digo assim, a gente poderia estar um pouquinho mais de consciência, acredito eu, porque tem algumas pessoas que têm isso, um pouco a mais. Então, começar a entender isso, quando você cuida do ser humano, todo o resto será cuidado por acréscimo. Então, eu não preciso mais ter que pôr a plaquinha do lixo, eu não preciso mais falar que precisa preservar o ambiente, eu não preciso mais, né, que você dizer que você tem que ter o respeito, compaixão, compreensão. E isso tudo não é no contexto, né, só figurado da palavra, ai, ter compaixão daquilo. É eu sentir aquilo dentro de mim. Isso é sabedoria. Então, a partir do momento que eu começar a observar que eu sou parceiro da natureza e que o que a vida quer de mim, na verdade, ela quer que eu me desenvolva como ser humano, tudo o resto é preservado. Eu não destruo mais nada a partir disso. A natureza faz sua parte lá fora e eu faço a minha. A natureza não precisa que eu preserve ela. Ela já se preserva, mas ela só precisa que eu não a destrua. Aí entra a minha sabedoria, que eu posso utilizar tudo que a natureza tem ao meu favor e não só destruindo ela para vender em troca de algumas moedas. E aí destruindo um todo. Entra naquela situação que eu te falei da célula cancerígena. A célula é tão louca que ela acha que se ela quer destruir tudo que está à volta dela, mesmo que para isso custe o todo, onde ela mesma própria vai morrer. Porque ela começa a destruir tudo, 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 tudo. No final, o corpo todo morre e ela morre junto. Aí não tem sabedoria. Quer um exemplo mais claro disso? Se você destrói essa natureza, né, em troca de algumas moedas para você ter só um dinheiro, um capital ali na tua conta, você vê isso que a gente viu na pandemia. Pessoas manipulando respiradores, né, manipulando vacina. Olha, as vacinas aqui nós vamos ver quanto eu vou ganhar primeiro. Ah, respiradores vamos comprar aqui, desviar ali, fazer ali. A gente vê isso o tempo todo acontecendo. Então pare e pensa, valores, virtudes e sabedoria. Você tendo um dinheiro que caiu na sua conta em prol, né, em contrapartida disso, sob a falta de ar de alguém dentro de um hospital. E para você ter esse dinheiro aqui na tua conta agora, você matou algumas pessoas com falta de ar dentro de um hospital, no meio de uma pandemia. Então, onde está a virtude e onde estão os valores? O valor está na tua conta, né? O valor monetário. Mas e a carga que você vai receber depois em cima disso? E aí você olha, né? Para o mundo empresarial, político, né? Onde se movimentam grandes montantes de dinheiro. O que está acontecendo? A gente começa a ver essa série de situações ali e aí muitas vezes a gente não entende o porquê que isso acontece. E as pessoas vão tentar se defender, fugir daqui, fugir de lá. Você acha que a miséria no mundo existe por quê? Não é por falta de recursos? De forma alguma. Então, é a falta de valor, virtude e sabedoria do próprio ser humano nessa sua evolução, eu digo ali mais lenta, né? Que não acompanha de acordo com a tecnologia, por exemplo, que causa toda a maldade do mundo. O egoísmo,
atrás de tudo isso. As pessoas não passam fome por falta de alimento. As pessoas não têm moradia, ficam na rua por falta de casa, de terra para construir. Mas aonde não tem o valor, não tem a virtude, não tem essa sabedoria, as pessoas pagam por aquilo. E inclusive não é só de fora, tá? Não é uma situação paternalista que eu estou falando, que tem que cuidar de todo mundo, não. As próprias pessoas que passam isso também, elas não têm os valores, as virtudes e a sabedoria que está embutido dentro de cada um. A natureza não quer que você crie nada, que você evolua em nada. A natureza não quer que você crie espaçonaves, que você vá conquistar Marte. Ela não quer nada disso. Que você vai descobrir outros planetas em outro lugar. Nada disso vai ser uma consequência do teu estudo. Se isso acontecer, legal. Mas primeiro, antes de você querer colonizar Marte, você tem que aprimorar a colonização que está aqui na Terra, no planeta onde você vive. Agora você destrói tudo aqui, quer ir para Marte para ganhar mais dinheiro? Levar o pessoal para lá, estudar o que eu posso explorar na Lua, Saturno, Vênus, Urano e mais outros, uma galáxia inteira a ser explorada, mas e aqui? Eu sou um arquiteto onde eu cuido da casa de todo mundo, mas a minha é uma zona. Eu sou um engenheiro que eu faço uma construção legal para todo mundo e a minha está caindo. Então as profissões, ela reflete muito a verdade do ser humano, o que está dentro de cada um. Eu preciso tomar bastante cuidado com isso. Então são valores que estão ali colocados dentro da gente que a gente não percebe. São verdades, conceitos, preconceitos que a gente não consegue entender. E vai no automático. Eu vou nesse automático, vou levando a vida e a si mesmo, e quando eu ver, eu estou numa disputa com tudo e contra todos, para eu poder vencer na vida. O que é vencer na vida? Ter dinheiro, casa, mas não importa o quanto eu vou fazer. Você vê que as pessoas chegam ao fim da vida desgastados, acabados, destruídos. E qual é o valor mesmo, virtude e sabedoria que você teve de tudo isso? Eu tive muitos imóveis, casas, carros, eu tive uma herança, meus filhos estão seguros agora, tenho muito dinheiro guardado, tá? E o resto? E o que você realmente viveu, se você só foi um escravo do teu trabalho? Será que você curtiu tudo que poderia ter curtido? Eu trabalho com gente o tempo todo e eu vejo essas pessoas chegando ao final da vida e falo, poxa, Jorge, eu deveria ter feito diferente. Muita gente se arrependendo do que não fez ou do que fez. Porque foi em prol só de uma situação e esqueceu o resto. Esqueceu o valor realmente de ser um ser humano. O que a natureza precisa de mim? Ela só precisa que você evolua dentro da tua condição humana. Eu não vim aqui para competir com ninguém. Eu não vim aqui para ser melhor do que ninguém. Eu não vim aqui para esfregar na cara da sociedade ou para brigar com todo mundo. Eu não vim aqui para eu ser o lindo para todo mundo. Eu vim aqui simplesmente para me envolver no meio social, dentro de uma sociedade e aprender aquilo que eu não tenho desenvolvido dentro de mim e que os outros têm. Por isso a relação social com as pessoas. Agora, se eu olho aquilo que eu não trabalho dentro de mim, identifico aquilo no outro e eu afasto o outro, eu estou indo na contramão da pirâmide evolutiva do ser humano. Você pega a pirâmide, Todo mundo sabe, uma pirâmide tem aquele triângulo ali. A base dela é bem separada. A ponta dela é bem junta, é bem unida. Então isso significa que cada vez que você sobe na escala evolutiva, vocês estão ficando cada vez mais perto. E quanto mais você desce na escala evolutiva, cada vez mais você se afasta dos valores. A base da pirâmide está todo mundo afastado. O topo da pirâmide, o cume, o ápice da pirâmide, está todo mundo unido no alto. Todo mundo cresceu. Embaixo, todo mundo separou e está lá embaixo. Quando eu dei aquele exemplo da criança brigando, duas crianças brigando pelo brinquedo. Um brinquedo, duas crianças. E aí veio o pai.
Que isso, criança, só brincam de cada vez, escolhe o brincam juntos, então vocês vão ficar seu brinquedo. Aí o outro pai chega, que isso, rapaz, você tá brigando com meu filho? Eu não aceito isso, meu filho não aceita a ordem de ninguém. Por que aquele primeiro pai tem condição de separar? Porque ele não tem mais interesse no brinquedo. Se ele tivesse interesse no brinquedo, seriam três brigando pelo mesmo brinquedo. Então ele tem condição de mediar aquele conflito das crianças. Só que aí chega o outro pai e aí gera um novo conflito com o pai, num outro degrau acima da pirâmide. Tem a criança, agora tem os pais brigando. Por que eles estão brigando? Porque um não aceita que o outro chama a atenção do outro filho. Porque é a disputa ali de quem é o melhor pai. Depois vem o pai, né? O avô, um dos pais do pai. Que isso, não é assim, olha, você tem que pensar assim, desse jeito. Aquele avô não tem mais a intenção de ser o melhor pai. Mas aí chega o outro avô da outra criança. Que aí agora tem que ter a intenção quem é o melhor avô. Então por ali, gente, a gente vai subindo e vai crescendo. Por isso que os desafios, os estímulos da vida, eles nunca vão acabar. Cada degrau que você subir, vem um aprendizado novo. Um conflito de interesses onde você precisa ultrapassar aquilo e entender realmente. Ai, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É porque você está rezando para o santo errado, querida. Sempre vão ter os desafios que eu chamo de estímulos da vida, que é justamente para a gente ir evoluindo como pessoa, como ser humano. A minha evolução não depende de você, a sua não depende de mim. Mas a gente pode interagir, porque eu tenho coisas que você não tem, você tem coisas que eu não tenho, e ali a gente pode conversar e aprender juntos. Por isso, eu não sou melhor do que ninguém, também não sou pior. É como a beleza. Ai, aquela pessoa é linda dentro de um padrão. Ah, então porque ela é linda, o resto tudo é feio, né? Todos os outros são feios. Por quê? Porque o lindo é aquele padrão. Não é, aquele é um padrão, aquele é um tipo de beleza. Então a gente aprendeu entre esse ou entre aquele. Então a gente não tem os valores reais da vida. A gente só vê valor financeiro hoje, de interesse. A gente não tem as virtudes de fazer porque eu quero fazer, porque eu gosto de fazer, aquilo me faz bem fazer. Dentro dos valores humanos, aquilo é o correto a ser feito. Se você lembra aqui da história da poça d'água, né? Então eu chego ali, tem a poça d'água, enxugar é necessário. Puxar aquela água, enxugar é necessário, é um trabalho, mas não é o suficiente, porque eu não sanei a causa daquilo. O que está causando aquilo? O efeito eu arrumei aqui, mas daqui a pouco aquela poça d'água volta. Então qual é a causa? O que está causando aquilo? Então eu vou ter que ter sabedoria, porque a virtude eu já tive de fazer, enxugar e olhar. O valor está colocado ali, deixar aquilo limpo, alguém pode cair, alguém pode se machucar, independente de qualquer outra contrapartida. Mas e onde está a sabedoria? A sabedoria é olhar para cima e falar, opa, tem uma goteira ali, eu preciso resolver aquela goteira. Trocar a telha, calafetar, fechar, sanar aquele vazamento. Porque senão toda a minha virtude, o meu valor aqui embaixo, enxugar a poça d'água, não adiantou de nada. O trabalho é válido, mas não funciona. Eu não vou poder ficar a vida inteira enxugando aquela água. Então, a partir daí, você vê que valor, virtude e sabedoria andam juntos. É sanar aquilo, é resolver aquilo. Aí sim eu cresço como ser humano. E contrapartida, eu tive o valor, né? E eu tive a virtude. Porque aquele trabalho foi feito para mim e para os outros também. Então, pessoal, é um texto que daria para a gente fazer uma palestra assim gigantesca em vez de reflexão. Cada um desses temas, valores, virtude e sabedoria, dava para a gente falar aí, olha, muita coisa, tá? Mas eu acho que aqui hoje foi os exemplos, né, bem claros. Eu acho que fica bem tranquilo para você ouvir e reouvir quantas vezes for necessário essa reflexão, para você pensar um pouquinho, encaixar dentro da tua vida. Cada um tem, né, situações do dia a dia. Aí você vai ver que a coisa ela vai funcionar e você começa a ter, né, a explorar isso dentro da tua vida. Valores, virtudes e sabedorias. Um bom estudo para vocês, tá? Um excelente dia a todos e até o próximo áudio.